Oi, pessoal, boa noite a todos. Desculpem um pouquinho a demora, mas a gente teve o imprevisto aqui em relação ao acesso, mas agora já está tudo resolvido. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes hoje e um agradecimento especial ao Jefferson, né, por ter aceito o convite para que hoje a gente pudesse falar um pouco, né, da LGPD em relação aos registros públicos. E esse é um evento, né, realizado pela Comissão de Egressos, da qual o Jefferson também faz parte. E passo a palavra para o Jefferson, para que ele faça a exposição, e ao final a gente abre para questionamentos, né, para alguma dúvida que surgirem. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo, todos. Fico feliz aí com a presença de cada um de vocês. Vejo bastante gente aqui da faculdade, pessoal do cartório. Fico feliz com a presença de todos. Desejo uma boa noite a todos e agradeço aí primeiro o convite da comissão. Tenho muito orgulho de fazer parte da lei da presidente da comissão, que nos concedeu esse espaço para a gente falar um pouco sobre direito, né? E um pouco sobre cartório também, que vocês sabem que a gente gosta bastante. Então a gente vai trocar algumas ideias hoje, vai ser um bate-papo, né? Vocês anotem as perguntas aí, a gente vai conseguir tentar responder junto, na medida do possível, e a gente vai trocando uma ideia com relação ao tema. Nós já iniciamos, né, uma apresentação sobre LGPD com a doutora Isabela e a doutora Paloma, uma apresentação muito boa, são pessoas que apresentam com propriedade o tema, que é novo, né? Então sempre fica alguma dúvida, sempre fica um receio, isso é normal. Então a gente tem que lembrar que a gente está tratando de questões novas aqui, apesar de ter já uma certa doutrina a respeito, a gente vai ter que ver como que isso vai se portar na jurisprudência e como isso vai se portar no direito como um todo, né? Porque esse é o ponto principal e é sempre uma dificuldade ou sempre um desafio para todos os temas que são novos no direito. E a proposta de hoje é a gente trocar uma ideia sobre LGPD e sobre os registros públicos, né? E aí a gente tentar descobrir se esse tema, privacidade versus publicidade, se isso é um paradoxo, se é uma contradição, se teremos conflito de normas aí, ou mesmo na prática, ou se na verdade é só um reflexo e que na verdade talvez isso na prática talvez significaria outra coisa. O que a gente vai tentar descobrir aí e tentar responder no decorrer do trabalho. E aí, com relação ao trabalho propriamente dito, a apresentação, né, que a gente vai conseguir seguir, eu já faço algumas advertências aqui, algumas anotações iniciais. A primeira delas é com relação ao trabalho em si. Vocês vão verificar que aí tem uma significativa quantidade de slides. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, né? É mais uma anotação, porque eu pretendo disponibilizar isso no grupo da comissão e também para quem quiser depois retomar o tema e ter acesso ao trabalho, não há problema nenhum. Me mandem um e-mail, o e-mail está no trabalho, vocês vão ver, tanto no início quanto no fim, mas depois, quem não tiver também entra em contato comigo e a gente encaminha. Então é mais para ter um material aí para a gente consultar, se for possível, né, se for a intenção, e a gente vai conseguir debater um pouco, trocar uma ideia sobre alguns pontos que são mais relevantes. Então, alguns slides a gente vai conseguir passar um pouco mais rápido, outros nem tanto, e por isso a gente vai conseguindo conversar. E a outra advertência é com relação ao tema em si, a anotação lá que nós vimos no primeiro slide dos registros públicos, né? Porque, na verdade, o Brasil tem vários registros públicos. E o que a gente vai tratar aqui é de algumas modalidades ou de algumas espécies de registros públicos. Então, na verdade, a expressão registros públicos que nós tentaremos abordar se refere exclusivamente aos serviços de registro de que tratam o artigo 236 da Constituição e as leis 6.015 e 8.935. Então, na verdade, o que a gente vai tratar é dos cartórios, né, vulgarmente conhecidos como os cartórios. É um nome, que é uma expressão que já vem de longa data, que foi substituída por serventias extrajudiciais e, no caso que nós abordaremos, registros públicos.
né? Então, na verdade, é essa a advertência. Então, nós não vamos tratar, né, não tentaremos tratar de outros registros públicos, como, por exemplo, o Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais, e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por exemplo. Então, o tema ele é específico com relação aos cartórios. E essa palavra cartório a gente vai utilizar no decorrer do trabalho, porque ela é muito mais fácil e eu, particularmente, prefiro ao invés de registros públicos ou ao invés de serventias extrajudiciais. Me parece que é uma palavra mais confortável para a gente trabalhar. Os tópicos que eu tentei elaborar aqui para a gente conversar se dividem nesses 6. Temos um pouco de contextualização normativa para a gente se localizar dentro do regramento de proteção de dados e dos registros públicos, algumas exposições da LGPD que são específicas ou que se aplicam aos cartórios, né? E também, depois, ainda mais especificamente, no estado de São Paulo, o provimento da Corregedoria Geral de Justiça do estado de São Paulo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Corregedoria, de forma bem breve, né? E depois, os dados pessoais básicos e alguns casos específicos, que é onde a gente vai conseguir algumas problematizações. E, por fim, algumas conclusões que a gente pode tirar do que a gente vier a conversar aí no decorrer do trabalho. Eu elenquei algumas normas de proteção de dados pelo mundo, que eu consegui fazer um pequeno apanhado, para a gente perceber que não é no Brasil, né? Isso não é exclusivamente do Brasil, na verdade já vem de outros países, e de forma ainda mais antiga com relação a outros países, por exemplo, a Austrália tem algumas regras específicas já em 88, não tão forte como agora, mas já existia, na Argentina, na União Europeia, na Califórnia também. No caso da União Europeia, ainda mais especificamente, porque a nossa lei ela teve bastante regramento com base inspirada no Regulamento Geral de Dados da União Europeia. Só aí uma contextualização. No Brasil, nós temos primeiro o Marco Civil da Internet e depois, ainda mais específico, a Lei 13.709, que nós vamos chamar e vamos conhecer, vamos tratar, né, daqui para frente de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a qual nós já tivemos a apresentação anterior, que tratou mais ainda específico da lei. Então, o intuito é trazer a lei para o universo dos cartórios e responder alguns questionamentos que nós teremos. Um breve resumo da lei geral. Eu acabei estruturando ela, acredito que talvez uma forma da gente conseguir imaginar ela seja mais ou menos de acordo com essa tabela, né, foi o que eu pensei. O objetivo principal, as pessoas envolvidas e algumas exposições importantes. Então, na verdade, quando a gente fala de objetivo principal da LGPD, a gente está tratando aqui basicamente de dados pessoais de pessoas naturais. Esse é o ponto, né? E logicamente, a proteção, né, da privacidade e a proteção desses dados pessoais. Esse é o objetivo principal, é o foco da lei, é disso que nós estamos falando. Algumas pessoas envolvidas, nós temos os titulares dos dados, né, os agentes de tratamento de dados, a gente vai ver como que isso se porta no cartório, e também a criação de uma entidade nova, de um ente novo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E algumas disposições da lei, requisitos para os tratamentos de dados, hipóteses de término, direitos do titular, medidas de segurança e governança, responsabilidade e reparação de danos, fiscalização e sanções. A gente não vai tratar especificamente de cada um desses detalhes, porque o tema ele vai tentar trazer especificações para os cartórios. Então, a gente vai fazer uma abordagem híbrida de forma que as duas normas se conversem. Com relação aos cartórios, o que a gente pode trazer de contextualização e de identificação dentro do direito como um todo, é claro que existem outras leis, até mesmo por conta da multidisciplinariedade dos cartórios, né? Nós tratamos de leis que tratam de diversas matérias, não há uma matéria específica de direito notarial registral. Nós temos, sim, algumas regras administrativas, temos algumas regras que fogem um pouco do direito, mas nós lidamos com leis de todas as especialidades, Código Civil, Código Tributário, Código Penal, Administrativo, Direito Internacional também, às vezes, a gente vai ver aqui no final do trabalho uma modalidade, uma casuística que tem relação com o direito internacional,
Mas, basicamente, os cartórios eles podem ser interpretados e estudados sobre essas normas. O artigo 236 da Constituição, que é a base central, a Lei dos Cartórios, também conhecida como Estatuto dos Cartórios, que é a Lei 8935 de 94, posterior à Constituição, e a Lei de Registros Públicos, que é anterior à Constituição, porque nós sabemos que os registros eles já são aqui do Brasil de longa data. A Constituição ela só trouxe um regulamento diferente, uma natureza um pouco diferente, e essa lei ela foi recepcionada pela Constituição e recepcionada pela Lei dos Cartórios. Então, lógico, certamente ela então ainda tem vigência e se aplica. E as normas de serviço extrajudicial da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, que na verdade é a base central e que tem praticamente todas as regras dos cartórios do Estado de São Paulo. Ela traz de forma resumida as leis externas, né, como o artigo 236, a lei dos cartórios e dentre outras, e também alguns casos específicos. Por exemplo, nós temos desde ação e estrutura para elaborar um livro ou um ato, e até mesmo regras de direito, né, como o Código Civil e de aí por diante. O artigo 236 da Constituição, basicamente a gente pode estruturar ele da seguinte forma. E daqui a gente extrai, basicamente, a teoria geral, né, dos serviços, né, das serventias extrajudiciais. Na seguinte maneira, diz a Constituição, os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do serviço público, do poder público, na verdade. Depois, lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Essa lei é a 8935 de 94, é lá que nós encontramos todos esses regramentos. Depois, lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos cartórios e essas leis são o decreto federal que está na tela, a Lei Estadual 11.331, específica do Estado de São Paulo, e a tabela de emolumentos, porque os valores das custas cartorárias elas são taxadas por tabela de emolumentos. E eu digo taxado justamente porque a natureza, de acordo com a STJ, de todo o valor que nós pagamos e que todos os usuários pagam do serviço, são taxa, tem a natureza jurídica de taxa, embora chamados de emolumentos. E há um regramento específico, inclusive uma tabela, não há um percentual. Então, nós pegamos um registro, jogamos esse registro na tabela, ou um ato qualquer, né? E daí a gente consegue extrair o valor do ato que a gente pretende. E, por fim, talvez seja aí um dos pontos mais importantes da Constituição, que se refere ao ingresso dos cartórios através de concurso. A gente sabe que não era através de concurso. Antes da Constituição havia várias formas de se conquistar o cargo de titular, né? E nenhuma delas era por concurso. Era isso que fazia falta e era isso que a Constituição Federal conseguiu regulamentar. Aquele mito que às vezes se repete, de que cartório às vezes passa de pai para filho, etc. e tal, isso de fato podia existir, mas a Constituição conseguiu trazer uma segurança e trazer o que de fato é o correto, que é o ingresso pelo concurso público. E esse concurso público ele está normatizado um pouco, em parte, na 8935 e depois na Resolução 81 do CNJ. E dentre esses regramentos, dentro da 8935 de 94, que é a lei dos cartórios, a gente tem a especificação do que são os serviços notariais e do que são os serviços de registro. Lembrando que o trabalho, né, a gente vai se referir aos registros públicos. Por isso que nós não tratamos aqui, por exemplo, ao tabelionato de notas. O tabelionato de notas, uma das espécies, uma das modalidades do serviço de serviços extrajudiciais, não é bem tratado, não é identificado como registro público, né? Por isso que a gente não conseguiu tratar ele aqui, mas de qualquer forma vai ter alguma ligação direta com eles também, até porque todo o regramento geral se aplica a todas as especialidades. E nestas leis que nós nos referimos, elencam os seguintes registros, e aí sim tem relação com o trabalho. Primeiro de todos, o registro civil das pessoas naturais, é o que nós mais conhecemos, né? Pelo menos 2 vezes na vida,
nós iremos passar pelo registro civil das pessoas naturais, ou no nascimento, ou no óbito. E aqueles que se casaram, também no casamento. Dentre outros atos. Registro civil de pessoas jurídicas, onde nós temos o registro das pessoas jurídicas que não são consideradas pessoas jurídicas empresariais, como, por exemplo, a sociedade simples, né? Depois, o registro de títulos e documentos, que é o cartório onde a gente registra tudo aquilo que talvez não se encaixaria nas outras atribuições e alguns documentos que têm regramento próprio de títulos e documentos. O registro de imóveis, que é onde eu trabalho e onde eu exerço a função, na verdade, e depois o registro de contratos marítimos, que também a gente não vai tratar, porque é um caso muito específico que, na verdade, só existem em 4 cartórios do Brasil. Nós não temos registro de contratos marítimos aqui na nossa região, só em algumas cidades onde há praia. E aqui talvez a gente consiga, eu grifei, porque isso vai trazer um pouco para a gente depois, do que a gente vai conseguir responder ou tentar responder no final do trabalho. Basicamente, o objetivo dos cartórios, e aí eu me refiro a todas as especialidades, é garantir a publicidade, e é isso que é importante para a gente, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Então é daí que se extrai todo o regramento e tudo que a gente vai conseguir falar daqui para frente. Principalmente com relação à publicidade dos atos, ou mais especificamente dos dados públicos, dos dados dos titulares. Depois, nós temos mais uma especificação importante. É dever do responsável pelo cartório manter o acervo da serventia atualizado, em local e backup seguros, respeitados os padrões mínimos de tecnologia e segurança. Existe um regramento específico do CNJ que cobrou dos cartórios várias medidas que têm relação com segurança e com relação a padrões mínimos de segurança, padrões mínimos muito fortes. E assim, tive relato de que cartórios gastaram aproximadamente R$50 mil, R$70 mil para poder cumprir o que o CNJ disse. E nós lembrando, né, ou trazendo aí a conhecimento de quem ainda não teve essa perspectiva, de que os cartórios não recebem um centavo do Estado. Na verdade, é o contrário. Os cartórios, tudo que recebe dos usuários, faz o repasse para o Estado. Então, por exemplo, de todos os atos que nós recebemos no cartório, nós temos aproximadamente 60% para o Estado. E quando eu digo Estado, digo Secretaria da Fazenda Pública do Estado, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Santa Casa para alguns cartórios, Fundo de Garantia do Registro Civil para outros cartórios, Ministério Público, Prefeitura Municipal e também, eu acho que basicamente é isso, não lembro se eu esqueci de algum, mas nós fazemos vários repasses. Esses repasses chegam a um montante aproximado de 60% dos valores. Então, nós não recebemos nenhum centavo, na verdade, a gente repassa. E por isso que a responsabilidade e todo o custo da serventia é do cartorário, é do titular, né? E por isso que quando nós falamos de responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade direta do titular do cartório, como pessoa física mesmo, porque cartório não tem personalidade jurídica. O cartório, na verdade, é a pessoa do tabelião ou é a pessoa do registrador. É ele que responde por todos os atos e todas as responsabilidades, por todos os danos que eventualmente o cartório causar, e com relação até com o custo do cartório. Outra disposição também importante que tem a ver com os dados no seguinte sentido: é dever do responsável pelo cartório guardar sigilo sobre assuntos de competência e em razão do exercício da profissão. Isso nós já sempre tivemos, né, desde a Lei 94, e nada dessas disposições foi alterada com a LGPD. Tudo isso que nós falamos até agora são questões anteriores à própria LGPD. Então, nós já tínhamos algumas disposições que já asseguravam os cartórios uma segurança legal para as partes, independentemente da LGPD, que são essas disposições que nós falamos e que tem relação com o que a gente vai conversar. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho, só fazendo uma ressalva, pessoal, eu sei que a gente fala um pouco rápido, né, a gente tenta fazer a apresentação nesses limites, mas fiquem à vontade a qualquer questionamento e também a alegação de talvez não ter entendido,
estamos aí à disposição. Agora, a gente começa a falar um pouco sobre a intervenção ou sobre a aplicação da LGPD especificamente nos cartórios. O que acontece? Nós tínhamos todo esse regulamento próprio dos cartórios, né? E toda uma questão voltada para o serviço, né? E aí eu já faço um adendo com relação à função social dos cartórios, que a gente vai conversar um pouco depois, no seguinte sentido. Quando a gente fala de cartório e a gente vê todos esses regramentos, e a gente se pergunta, mas afinal de contas, qual que é o objetivo principal do cartório? É a publicidade? Na verdade, não é a publicidade, na minha concepção e de acordo com várias doutrinas a respeito. É a segurança jurídica. A segurança jurídica é o princípio basilar, é o fundamento principal dos cartórios. E através da segurança jurídica é que a gente tem a disposição de outros princípios complementares, como, por exemplo, o princípio da continuidade. E da continuidade, da publicidade também, dentre outros, né, que não compete aqui no presente trabalho. Mas, por exemplo, em resumo, a publicidade é uma das formas de garantir a segurança jurídica. É uma das formas, dos modos de garantir. E como princípio também, um princípio complementar da segurança. E nesse sentido, então, a gente dá continuidade e trazendo mais especificamente ao provimento. Com relação à estrutura dos cartórios, o papel da corregedoria ela é muito importante pela seguinte razão. A estrutura do cartório é estadual. A gente tem um regramento, que é federal, a gente tem a disposição da Constituição, tem a disposição também da Lei de Registros Públicos, que é federal, a Lei dos Cartórios também é federal, mas, basicamente, a normatização e a fiscalização dos serviços, inclusive com relação aos pagamentos também, né, a elaboração de tabelas, é estadual. É tudo voltado ao Estado de São Paulo, por exemplo. Então, por exemplo, no caso dos cartórios do Estado de São Paulo, a gente se submete à fiscalização da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Então, é por isso que os provimentos específicos são da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E também depois, de forma complementar, do CNJ também, dentro da competência complementar, mas basicamente a estrutura do cartório se baseia em normativos da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E esse provimento é importante por conta disso. É dele que nós extraímos algumas regras e é dele que a gente consegue aplicar a LGPD por enquanto. Outras normas vão surgir, tenho certeza, mas basicamente a primeira e até agora a última é esse provimento 23/2020. Lembrando que ele se aplica ao estado de São Paulo. Em outros estados vão ser aplicados os provimentos das corregedorias de outros estados. E se o CNJ determinar alguma resolução central que se aplica a todos os cartórios, então a gente também aplica os provimentos ou as resoluções do CNJ, que é basicamente o que acontece. Se a gente pegar, por exemplo, a título de exemplo, o registro civil, vários normativos do registro civil, como, por exemplo, alteração de prenome, alteração de gênero, casamento e união homoafetiva, são regramentos do Conselho Nacional de Justiça. Alguns outros são da Corregedoria Geral, mas também do CNJ, né, de forma complementar. Então, esses órgãos, né, tanto a Corregedoria Geral quanto o CNJ, eles vão trafegando aí como uma competência complementar, mas mais diretamente a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E aí a gente consegue especificar mais. Com relação ao LGPD nos cartórios, a gente consegue identificar os envolvidos. Diz a LGPD que a gente tem basicamente 3 agentes: os controladores, os operadores e os encarregados. Nos cartórios, os controladores são os responsáveis pelos cartórios, os operadores são as pessoas nomeadas por esses responsáveis para poder fazer o tratamento, e depois nós temos os encarregados, que também são pessoas nomeadas para servir como uma pessoa de ligação entre o órgão regulamentador, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e os cartórios. Os controladores, já falamos, são os responsáveis pelos cartórios, são os titulares, né? São os concursados, ou os interinos, e os interventores são as pessoas que respondem na ausência do titular, quando o titular ou está prestando concurso ou está sob processo judicial. E os funcionários que tratam os dados são os operadores, são nomeados pelos cartórios. São nomeados, na verdade, pelos responsáveis dos cartórios, que são os titulares.
E depois nós temos os encarregados, que é a pessoa que vai ficar intermediária entre a Agência Nacional Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os cartórios. A competência dessas três pessoas, do encarregado, do controlador e também aqui lembrando dos controladores, são basicamente o que está na LGPD. Aqui no provimento só teve uma especificação de quem seriam essas pessoas, né? Então, titular, funcionário e encarregado. E depois nós temos uma disposição específica aqui com relação à portabilidade, né? Que nós temos uma previsão específica na LGPD de portabilidade, que é a transferência da base, do acervo dos dados pessoais das pessoas naturais, no sentido de que os cartórios eles não se equiparam, desculpe, a fornecedores de serviços para efeitos de portabilidade. Então, a portabilidade ela não se aplica aos cartórios. Mas por que não se aplica aos cartórios? Não se aplica aos cartórios porque o acervo do cartório ele é perpétuo. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos o cartório de Catanduva, o registro de imóveis de Catanduva, e vamos para Catiguá, que, na verdade, no cartório de Catiguá não há ainda o registro de imóveis, certo? Todo o acervo de Catanduva, ele é de Catanduva. Ele fica no cartório de Catanduva. Se o titular do cartório de Catanduva passar em um concurso, assumir outro cartório através desse novo concurso em outra cidade, em outra comarca, o acervo que ele tinha nesse cartório fica nesse cartório. Ele não leva, ele não pode, inclusive as perícias desses arquivos não podem ser feitas nem fora do cartório. Existe uma regra específica que as perícias são feitas dentro do cartório, porque o acervo do PETO ele tem que ficar nos cartórios, seja esse acervo eletrônico ou seja em formato físico. Então, é por isso que não existe a possibilidade de nós fazermos portabilidade desses arquivos, por conta de uma expressa violação à regra da Lei de Registros Públicos da perpetuidade dos arquivos. Aqui nós temos uma questão importante que não está muito clara, talvez seja do provimento a questão mais conflituosa, tá? Por duas razões. Primeiro que questão prática, né? Então, diz a LGPD que você tem algumas hipóteses, na verdade, não só hipóteses, é um direito titular que os seus dados fiquem anônimos em algumas circunstâncias. E aí os responsáveis pelo tratamento de dados têm que fazer essa anonimização. E como que se aplica isso para os cartórios? Basicamente, o provimento só traz essa regra, a anonimização dos dados pessoais para transferência das centrais ou outro destinatário será em conformidade com o artigo 12. Só que esse artigo 12, na verdade, ele remete a uma futura regulamentação e futuro no que diz respeito a normas técnicas da própria autoridade nacional. Então, isso não está muito claro ainda de como vai ser feito, principalmente nos cartórios, porque só há essa possibilidade, essa identificação, e também porque eu não consigo visualizar de forma prática como isso seria feito. E a gente vai ver um pouco no final de que existe uma decisão justamente desse caso aqui. Por incrível que pareça, já temos uma decisão nova, do dia 5/11, se eu não me engano, de que trata especificamente desse caso. Para ver, inclusive, essa decisão é administrativa. Até fiquei surpreso, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, uma decisão administrativa, que trata especificamente da LGPD. É a única e a última que nós temos. Primeira e a última, na verdade. Tem algumas regras aqui com relação à organização de serviços, a gente não vai falar muito, mas é basicamente algumas regras de governança e compliance dos cartórios. É mais ou menos o seguinte: o cartório tem que dar treinamento para os colaboradores e tem que deixar de forma o mais clara possível como esse treinamento foi feito, e inclusive arquivar em classificador próprio do cartório, né, no acervo, esse treinamento. Então tem que trazer para os colaboradores que eles devem cumprir e que o cartório deve cumprir e deve manter sigilo e que também deve observar os regramentos da LGPD. Diz a LGPD também algumas regras de incidentes de segurança, nos cartórios também tem. Os cartórios, basicamente, eles têm muita regra de segurança. Nós temos, por exemplo, 3 tipos de backup diferentes. Um dos backups tem que ser feito em HD removível, o outro backup tem que ser feito na nuvem, em um servidor fora do cartório. Então, a gente tem algumas questões de segurança bem específicas
e seguras mesmo, assim. Inclusive, no cartório, a gente tem que manter 2 servidores, um servidor primário, um servidor subsidiário, se acontecer o problema de algum. Temos que ter algumas medidas com relação a backup na nuvem, tem algumas regras para contratar fornecedor de backup na nuvem, padrões de backup, padrões de segurança, padrões de como isso se torna eletrônico, uma série de coisas técnicas. E isso antes da LGPD, inclusive. Já bem antes da LGPD, nós já tínhamos essas posições. Com relação, agora, especificamente à LGPD, nós temos as regras de incidente de segurança. Basicamente, é mais ou menos assim. Aconteceu algum problema com relação à perda ou com relação a algum problema com relação aos dados, tem que ser comunicado o juiz corregedor e a Corregedoria Geral de Justiça. Temos que fazer um pedido de providência e dizer, olha, aconteceu o seguinte problema. E, além disso, temos que expor o nosso plano para não causar prejuízo para o titular do direito pessoal. Isso, basicamente, é mais ou menos compatível com o que está na LGPD. A única diferença é que nós comunicaremos o juiz corregedor e comunicaremos também a Corregedoria Geral dos planos e do que aconteceu. Agora aqui nós temos um caso que talvez seja um dos pontos mais importantes também, que é o que mais teve mudança na LGPD e é o que a gente vai falar um pouquinho do trabalho para finalizar. O que a preocupação maior, o provimento, ele, na verdade, ele se divide em 2 pontos. Primeiro, são regras internas do cartório, que não se diz especificamente ao usuário, o usuário talvez nem saiba dessas regras internas, que é treinamento, medidas de compliance, arquivamento de alguns documentos que nós precisaremos, etc. e tal. E outro ponto é do seguinte forma, como que a gente vai fornecer, então, certidões dos registros? Eu posso fornecer? É gratuito? Não é gratuito? As certidões que eu expedia antes, elas vão ser continuadas expedidas da mesma forma? Então, aqui a gente eu já adianto, que nós tivemos uma mudança. Como que funcionava na Lei 2015? Pelo menos no registro de imóveis. Toda pessoa tem direito a ir no cartório, tirar uma certidão do registro, de qualquer registro que é público, qualquer registro, independentemente da sua vinculação com o registro. Por exemplo, a Leila, que está nos assistindo, ela pode ir no cartório e tirar uma certidão de qualquer imóvel de qualquer das pessoas que está nesse grupo, por exemplo. Ela chega lá e fala o seguinte, olha, se tem uma pessoa no grupo e eu gostaria de saber como que está o histórico de propriedade do Jefferson. Como que é o nome do Jefferson? Jefferson Lucas Monzani Alves, CPF e tal. Não, tá bom, só um minutinho. Eu vou no fundo, faço uma busca, consigo identificar todo o histórico da propriedade minha, né, e consigo fornecer para a Leila. A Leila vai conseguir não só os dados pessoais meus, ela vai conseguir de quem que eu adquiri, para quem que eu vendi, se eu vendi, para quem que eu doei, o nome dos meus filhos, da minha mãe, dos herdeiros, se for o caso, de como isso chegou ao registro, quem que fez o documento, de qual vara judicial, se for um documento judicial, qual cartório de notas, se for um documento, se for uma escritura pública, todo o histórico. Aí alguém já poderia imaginar, pronto, temos uma incompatibilidade estritamente grande, já na medida em que a LGPD diz que nós não podemos ter esse tratamento de dados, e os cartórios são as pessoas que mais tratam dados e fornecem para qualquer pessoa. É mais ou menos. É mais ou menos. E o que mudou? Como a Lei 6.015 previa que qualquer pessoa podia retirar, e inclusive não precisaria nem falar do motivo, não precisaria dizer, não precisaria dizer o seguinte, estou adquirindo a certidão porque eu quero comprar esse imóvel. Nem precisaria, eu sou obrigado a fornecer a certidão. Se ele vai pagar, ok, paga os emolumentos, forneça a certidão, tudo certo. No registro civil é um pouco diferente, tá? Mas basicamente nos outros registros é isso. Registro de títulos e documentos, de pessoas jurídicas é a mesma coisa. O que mudou? Nós temos agora a possibilidade do titular do direito solicitar algumas informações que são inerentes à LGPD de forma gratuita. É uma prestação de informação diferente do que nós tínhamos na Lei 6.015. Não tivemos nenhum caso, não sei nem como que a gente vai fazer, na verdade, em aspecto prático, mas a lei prevê, né? Então a Leila, por exemplo, ela vai no cartório e diz mais ou menos o seguinte, olha, eu gostaria de saber que dados que vocês têm pessoais com relação à minha pessoa, porque eu quero saber para fins da LGPD.
eu tenho que fornecer esses dados de forma gratuita, né, de acordo com esse provimento. Agora, e aos demais usuários? Se não tiver relação com a LGPD, ou se não for referente aos atos da mesma pessoa, as certidões continuam da mesma maneira, como eu disse até agora. Com a única diferença é que, se ficar muito claro que a certidão está sendo expedida com estrita violação à LGPD, nós podemos, olha só, nem é obrigatório, nós podemos exigir um esclarecimento. Por que você está pedindo essa certidão? Mas a lei, o provimento, não exige. Ele relata que apenas a gente poderá exigir. Poderá. E aí tem outro ponto também, né? Esse é um problema, né? Então, assim, fica a cargo do cartório, o cartório vai identificar se há uma violação da lei. E um outro ponto também que é problemático é no seguinte sentido: como que eu vou identificar que vai ferir a LGPD ou não? Né? De que forma que eu faço isso? Ele pedir só o CPF, viola? Ele pedir todos os dados, viola? Né? Mas afinal o registro não é público. Ele não vai precisar dessas informações para comprar um imóvel. Então, isso é um problema, realmente, é um ponto para a gente refletir, que a gente vai ter que ver na prática como que vai ser. Mas, de qualquer modo, essas são as duas alterações que nós tivemos com relação às certidões. E com relação às certidões eletrônicas, que está nesse item D, aí, na verdade, não é nesse item D, é no próximo slide, só um minutinho. As informações eletrônicas, porque nós temos a possibilidade de pedidos eletrônicos, aí sempre vai ter identificação. Aqui não mudou nada, porque vocês sabem, é possível tirar certidões hoje no Brasil de forma eletrônica, né? Certidões do registro de imóveis, e automaticamente você já se identifica com o seu cadastro. Então, essa disposição, na verdade, na prática, continua a mesma, porque as certidões eletrônicas elas são mesmo expedidas a partir de identificação das partes. Então, aqui, vou voltar um slide, e aqui a gente começa a finalizar o nosso trabalho, tá? Eu peço desculpas por falar um pouco rápido, e aqui mesmo que a gente vai falar de pontos ainda mais específicos, e peço desculpa também por um ponto importante que eu acabei passando batido e devia ter falado no começo, né? Na verdade, até um dos pontos bem importantes, assim, na verdade, o que são dados, né? Que afinal de contas são dados. Como o intuito era trazer especificamente para os cartórios, eu não trouxe disposições da LGPD do que são dados. Eu trouxe disposições dos cartórios, do que os cartórios trazem obrigatoriamente como dados. Mas na LGPD nós temos, por exemplo, do que são considerados dados e do que são considerados dados sensíveis. Esses dados sensíveis que estão na LGPD, que têm relação com aspectos mesmo mais íntimos da pessoa, como questões políticas, de religião, etc. e tal, nós dificilmente pegamos nos cartórios. Mais mesmo referente aos dados básicos, que é esses que estão na tela, que também estão na LGPD. Então, os dados sensíveis é mais difícil da gente ter. Mas, basicamente, e compatível com a LGPD, o que o cartório, afinal de contas, demonstra diretamente para as partes? Se eu for no cartório hoje, no registro de imóveis, ou no registro civil de pessoas jurídicas, por exemplo, e pedir uma certidão de qualquer ato que tem relação com pessoas naturais, o que essa certidão mostra? Obrigatoriamente ela vai mostrar o nome, nacionalidade, profissão, RG, CPF, estado civil, qualificação do cônjuge, data de casamento, regime de bens e residência e domicílio. É isso. E é isso que, inclusive, a gente aponta, né, em todas as notas de devolução que a gente exige, todos os documentos que são levados ao cartório que têm relação com direitos de pessoas naturais, tem que ter esses dados. Tem que ter esses dados. E esses dados, eles são de pessoas naturais, são dados pessoais e estão na LGPD. E a gente fornece certidão de tudo isso, né? E, além de fornecer certidão de tudo isso, de forma muito fácil, é engraçado porque, assim, a maioria das pessoas que me perguntam fala: Jefferson, eu tenho que pegar uma certidão no cartório, só que eu não posso retirar. Qualquer pessoa pode retirar? E a resposta é sempre a mesma: qualquer pessoa pode retirar. E as pessoas, às vezes, até não gostam muito, mas como assim? A pessoa vai retirar uma certidão da minha casa? Mas é assim, é a Lei 6.015, né? Determina para efeitos de segurança jurídica, que é o que a gente vai tratar no finalzinho aqui no próximo slide. Mas, basicamente, é o
é o centro do registro público, é justamente essa possibilidade de você garantir a segurança das pessoas. Tudo bem. Agora, além desses dados, o que mais vocês fazem que eu não tenho conhecimento, por exemplo? Porque, não sei, quem de vocês talvez tenha algum imóvel, né, registrado no primeiro registro, no primeiro registro de imóveis de Catanduva, mas existem dois tipos de segurança no cartório. Existem segurança jurídica estática e segurança jurídica dinâmica, que é mais ou menos assim. A segurança jurídica dinâmica diz respeito à segurança jurídica do documento enquanto ele está protocolado no cartório para análise de qualificação. A partir do momento que você protocola, a partir do momento que você registra ou aquilo é devolvido para as partes, encerra-se o protocolo, por exemplo, a segurança jurídica dinâmica já se esgota. A qualificação que eu tinha, a verificação da segurança que eu tinha que fazer sobre aquele documento, acabou. Ah, mas então quer dizer que o cartório não fornece mais segurança. Fornece uma outra segurança que é muito mais importante para as partes, que é a segurança jurídica estática, que é mais ou menos o seguinte: o que o cartório faz enquanto as pessoas não sabem? O que o cartório faz enquanto as pessoas estão trabalhando, enquanto as pessoas estão na sua casa? O cartório não faz nada, será? Como o cartório se porta com eventuais documentos? Porque, na verdade, todo dia chega documento no cartório. E as pessoas não têm nem ideia de que esses documentos estão chegando. Penhora, indisponibilidade, bloqueio, cancelamento, uma transmissão que a pessoa às vezes nem sabia que tinha feito, que nem foi ela que levou também. Então, essa segurança jurídica que nós fazemos, que a gente é responsável, que a pessoa não sabe, é a segurança jurídica estática. E dentro dessa segurança jurídica estática está uma série de regulamentações, uma série de compartilhamentos de informações que a gente presta internamente. Como, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, algumas hipóteses de compartilhamento de dados. Tudo isso a gente faz todo dia. Todo dia a gente faz. Declarações sobre operações imobiliárias para a Receita Federal, tudo que vocês adquirem, que fazem escritura pública e compram um imóvel, vende o imóvel, está aqui e vai para a Receita Federal. Para quê? Para a malha fina. Para a malha fina. Eles cruzam informações depois. Verificam a declaração que as pessoas fazem. Olha, comprou um imóvel por 50 mil. Vai lá no registro de imóveis, na informação que a gente presta, né? Mas a escritura foi passada por 10 mil reais. Como assim? Então, existe esse cruzamento de informações justamente por conta da declaração sobre operações imobiliárias, inclusive, que é uma responsabilidade muito grande, e o cartório paga a multa se não fizer, e a multa é gigante, gigante. Para onde vai essa informação? Diretamente para a Receita Federal. Depois nós temos também o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o famoso SINTER. Existe aí uma discussãozinha, quem quiser pesquisar no Google, existem vários artigos sobre uma eventual inconstitucionalidade dessa disposição, mas além da gente informar a Receita Federal tudo que vocês adquirem e tudo que nós fazemos, a gente monta um banco de dados público. Então, o poder público, além da Receita Federal, também tem acesso a todas essas disposições, através desse compartilhamento. Depois nós temos as centrais de serviços eletrônicos compartilhados da Corregedoria, e quem advoga na área de família tem um pouco de ligação, tem um pouco de contato com isso. Não sei se vocês se recordam, uma normatização no seguinte sentido, que todo o inventário que vocês protocolam no fórum, vocês têm que juntar uma certidão negativa de testamento, por exemplo, para comprovar que a pessoa não tem testamento. Essa certidão negativa de testamento ela é feita dentro da central. É um dos módulos da central de serviços eletrônicos, porque os cartórios de notas informam os testamentos, escrituras públicas de divórcio, separação, etc. e tal. Então, existe uma base, mas não só para os cartórios de notas, para protesto, para registro de imóveis também. Existe uma base, que são essas centrais que nós fazemos também comunicações. E, por fim, mais recente ainda, o COAF, que está em alta aí dos nossos queridos políticos, vez ou outra, aparecem aí na listagem do COAF. Se vocês pesquisarem aí, eu não vou dizer o nome dos políticos, evidentemente, já que está gravando aqui, a Leila já fez o favor de gravar, depois, né? Depois aí grava e pronto, né? O Gerson falou mal, né? Vocês tiram do contexto, pronto. Fazendo política na apresentação. Mas digitem no Google, quem tiver curiosidade, COAF cartório.
Primeira notícia que vai ter vai ser de um dos políticos aí que deu algumas declarações equivocadas nos cartórios. Mas como que se sabe disso? Porque nós, comunicação para o COAF, agora, já há muito tempo, há muitos anos já era para os cartórios fazerem essas comunicações, já existe umas recomendações internacionais para o Brasil negativas, porque o Brasil nunca fez, né? Nunca, na verdade, regulamentou, né? Mas, enfim, em 2019 nós tivemos, quem se interessar um pouco mais, eu tenho uma apresentação e posso mandar por e-mail também, do COAF. É eu que faço as comunicações do COAF no cartório, e uma das obrigatoriedades do COAF, um pouco parecida com a da LGPD, é de dar treinamento para medidas de compliance obrigatoriamente. Então, nós demos esse treinamento já para o pessoal, e eu que faço as comunicações. Então, nós temos o provimento que diz lá o que eu tenho que comunicar. Aquisições em espécie, aquisições feitas para pessoa, doações que não são para parentes, associações que compram imóveis com um fim diferente do que foi instituída, principalmente fundações, pagamentos esquisitos para pessoas esquisitas, de forma aleatória, né? Então, existem algumas regras específicas, algumas regras aleatórias, bem subjetivas, subjetivas, que a gente faz essa comunicação. E a gente comunica, tem um portal e a gente informa lá os dados. Então, o COAF sabe que alguém adquiriu tal coisa no dia tal, através da escritura tal, e pelo valor de X, e pagou em dinheiro, está lá. Então, tem esse cuidado, nós temos esse cuidado por conta desse provimento 88. Então, essa é mais uma comunicação aí, dentre as mais novas, né, que nós temos, para a gente montar um acervo, e esse acervo do COAF basicamente é para duas questões. Precaver sobre questões de terrorismo e também sobre, mais especificamente, questões de corrupção. Então, basicamente, esse regulamento é para isso. Aqui nós temos 2 casos. Pessoal, já estamos terminando, tá? Aposto que alguém, quando lê o título, né, inclusive, eu até mudei, eu nem coloquei cartórios no título, coloquei registros públicos, porque vai ter gente que vai falar o seguinte: olha, o Jefferson, com certeza ele vai falar sobre cartório. Isso com toda certeza. E com certeza ele vai falar bastante, porque ele gosta de falar, né? Então, estamos terminando, já estamos nos 2 últimos slides aí, né? E vamos lá. Algumas espécies aqui, algumas hipóteses, né, que nós temos dos casos mais interessantes que eu acho que poderia gerar um certo problema, não problema, particularmente eu não gosto muito dessa palavra, mas um certo receio com relação aos dados, tá? São esses 3. Primeiro uma das últimas alterações, né, pelo CNJ. Aliás, o CNJ fica o mérito. Aliás, o CNJ, no que toca ao registro civil das pessoas naturais, é excepcional. O CNJ ele inovou atos do registro civil. Ele traz atos que não há em lei. Não há em lei, é uma interpretação das decisões que, particularmente, eu defendo, né? Eu defendo, tem algumas discussões sobre isso, mas ele inova e ele traz questões que não há nas normas, que não há na lei, mas que tem muita relação com a dignidade da pessoa. Aí, na minha concepção, isso fica aqui o mérito, a minha opinião, isso é de grande ajuda, de grande valia para o direito, e especialmente no registro civil das pessoas naturais. Por exemplo, o CNJ ele é responsável por possibilitar o casamento homoafetivo e homoafetiva e responsável pela alteração de prenome e gênero no RCPN nesse último caso, sem nenhum laudo. Para quem está vendo aí alguns manuais de direito novos, aqueles manuais gigantes de direito civil que tratam de todas as matérias, eu já vi em um outro livro, por exemplo, dizendo que algumas críticas específicas quanto a esse provimento, no sentido de que deveria ter laudo para alteração de prenome e gênero no registro civil, porque a transexualidade, por exemplo, estaria prevista em algumas resoluções de assuntos médicos, as resoluções que tratam os famosos CIDs, né? E, na verdade, não é bem assim hoje. Já faz algum tempo que essas resoluções dos CIDs não incluem mais a transexualidade como doença
ou como deficiência. E é por essa razão que não há mais necessidade mesmo de se ter laudo ou de algum exame médico para se alterar. Mais ou menos como funciona: o maior de 18 anos, capaz, vai ao registro civil do seu domicílio, se identifica e se declara como pessoa de outro gênero, que queira ser reconhecida por outro gênero e com outro prenome, e ele consegue alteração, e sem nenhuma medida judicial. Existe o provimento para isso, é o provimento 73, de 2018. Apresenta algumas certidões para comprovar que não há fraude e pronto. É isso, é assim que funciona. Simples assim, simples assim. Agora, qual que é a dificuldade disso? Como que funciona esse histórico, né? Porque se você for lá no registro civil, vai estar escrito lá, vou dar o meu exemplo, né? O meu exemplo não, na verdade, mas eu vou dar um exemplo se fosse comigo. Você vai no registro civil e está lá, Jefferson Lucas Monzoni Alves teve uma alteração e passou a chamar, por exemplo, Maria Monzoni Alves. E se reconhece com outro gênero, por exemplo. Você tem todo esse histórico no registro civil. E como que faz? Você fornece certidão? Eu posso lá? Tô curioso, né? Vou lá e falo, eu quero saber como que o Jefferson chamava antes, porque eu sei que ele fez a alteração e eu gostaria de saber. No registro civil, o provimento proíbe qualquer tipo de certidão que contém esse histórico, salvo pedido judicial e pedido expresso da própria pessoa. Então, quem fez a alteração pode tirar essa certidão inteiro teor com todo esse histórico. Quem não é, não pode. Quem não é, não pode. E quem não é, consegue que certidão? A certidão resumida, com o nome atual, sem nenhuma referência ao nome antigo e sem nenhuma referência ao gênero antigo. Agora, isso deságua no registro de imóveis. Porque, por exemplo, eu tinha um imóvel no registro de imóveis e eu comprei como Jefferson. E agora eu quero vender como Maria. E no fim das contas, no registro civil eu não tenho esse histórico, mas no cartório eu tenho. Né? Porque esqueceram de regulamentar isso em outras serventias. Esqueceram. Agora, como que faz? Não tem regra. Cada cartório trabalha de uma forma, existem alguns artigos específicos sobre isso, eu tenho um posicionamento específico sobre isso, né? Tivemos 2 casos e nós aplicamos o que eu entendia naquele caso. No caso que nós tivemos, a gente encerrou a matrícula, cancelou a matrícula, inaugurou uma nova, e na nova matrícula a gente já colocou o nome novo, o gênero novo, esquece a antiga arquiva e tudo certo. Agora, não há previsão para isso. Eu sei que tem alguns cartórios, a maioria age dessa forma, mas eu acredito que tem que ter uma questão pontual e tem que ter normatização para isso, certo? Não sei se ficou muito claro com relação a esse aspecto da alteração, mas é nesse ponto específico que aí depende mesmo de regulamentação. Outra questão, todos os títulos judiciais que vão ao cartório, eles têm diversas disposições. Quem advoga na área da família deve estar a par disso, deve conhecer processos, por exemplo, ainda com discussão de culpa, por exemplo, no divórcio. Estou divorciando porque aí começa uma série de xingamentos aí com o ex-cônjuge. Isso não existe mais no direito, né? Não é mais obrigatório comprovar a culpa, mas isso fica no processo, fica para a história. E depois isso vai para o cartório, porque em decorrência desse divórcio há uma partilha. E todos os documentos do cartório são digitalizados, microfilmados e são públicos. Aí a pessoa consegue segredo de justiça no fórum, só que fica exposto no cartório. Não há nenhuma regra para isso também. Mas existe também um entendimento consolidado dos cartórios e registros de imóveis, principalmente, de que títulos judiciais com segredo de justiça não podem ser expedidos certidões em inteiro teor, por exemplo. Mas isso não há regulamentação também. É um entendimento apartado, já consolidado entre os registradores, que eu também acredito que dependeria de regulamentação, ainda mais agora. Porque aí nós teremos, inclusive, questões sensíveis, dados sensíveis até, se for o caso. Algumas discussões que têm relação com o íntimo da pessoa, não só RG e CPF. E aí eu acho que dependeria de uma regulamentação. E, por fim, é uma especificação de uma insalubridade do direito internacional público que tem relação com a ONU. E, especificamente, essa insalubridade, ela tem relação com atos de terrorismo, corrupção ou questões
religiosas em outros países e tal. Então, esses dados chegam para os cartórios e também tem menção a todos esses dados sensíveis. Também dependeria de uma regulamentação aqui de como seria, de como ficariam esses dados, né? Depois, quem quiser ver, tem a decisão, a lei, né, que trata um pouco disso. E para a gente finalizar, nós temos aí a primeira e única decisão administrativa específica para os cartórios. É mais ou menos assim, em breve síntese. Os cartórios enviam vários arquivos para diversos entes. LGPD trata disso? Trata, de duas formas. Primeiro, com relação, né, basicamente, ao consentimento de dados. Os cartórios, de forma geral, o serviço público, os cartórios ou o poder público, eles precisam de consentimento para tratar os dados das pessoas naturais? Não precisa de consentimento se aquele dado tiver uma finalidade especificamente pública. Quer dizer, aquele dado é para um fim específico da lei e, essencialmente, é para aquilo. Não precisa de consentimento, está na LGPD e está no provimento 23 também. Além disso, existem também, bom, basicamente essas exceções públicas, né? Melhor dizendo. Agora, tudo que o cartório faz, por exemplo, pode ser considerado como público? Tudo que nós conversamos até agora sobre certidões, sobre finalidade específica dos imóveis, finalidade do registro de pessoas naturais, é público. Você só leva uma escritura pública no cartório porque você quer tornar aquele direito efetivo, seguro, você quer transferir a propriedade, enfim, você consente com aquela transmissão. Afinal de contas, sem aquele registro, você não tem a propriedade. Basicamente é isso. Agora, tudo que nós fazemos, será que é público? Será que tem a finalidade estritamente pública? Nesse caso que nós temos aqui, um caso em específico, a Corregedoria disse que não é. Nós mandamos, por exemplo, para a Arisp, que é uma entidade privada de São Paulo, que regulamenta as centrais no estado de São Paulo, estatísticas de aquisições de imóveis. E essas estatísticas têm dados diversos, como, por exemplo, tudo aquilo que a gente conversou, RG, CPF, identificação do endereço, etc. e tal. Se fosse uma comunicação para o COAF, ou uma comunicação para a DOI, ou uma comunicação especificamente para finalidade pública, não haveria, em tese, problema nenhum, porque a lei diz que não há consentimento para isso. Agora, em um caso específico da Arisp, que é uma elaboração de estatísticas, diz a Corregedoria que é necessário, porque a Arisp exige, por exemplo, através de normativo próprio, que os cartórios enviem dados de aquisições diversos e de forma mais completa possível, simplesmente para que eles coloquem no site não o nome das pessoas, mas, por exemplo, olha, em Catanduva nós tivemos 5 aquisições por R$10 mil, 10 aquisições por R$50 mil. Só que esse tráfego de informações ele é completo até a Arisp, e da Arisp eles fazem a prática de anonimização. Eles tiram alguns dados e só fornecem no site os dados mínimos. O que a Corregedoria disse? Bom, dos cartórios até a Arisp, esse tráfego é completo. Então não pode. Porque essas estatísticas elas não atingem a finalidade pública. Então, esse tráfego ele tem que ser com o mínimo de informações possíveis, especificamente nesse caso. Então, nesse caso de estatísticas da Arisp, que é um ente privado, o cartório não poderia fornecer. Agora, o que vai depender? Vai depender dos cartórios conversarem e contratarem serviços técnicos privados para resolver essa questão prática. E aí fica a cargo dos cartórios mesmo. Mas é a única decisão que traz. Depois, se vocês quiserem digitar no Google, é fácil de conseguir essa decisão, eu passo para vocês. E tranquilo. Agora, o último slide. Fica aqui algum reflexo para a gente discutir, para a gente debater, refletir e responder e já finalizar o nosso trabalho. De forma bem rápida. Privacidade é a mesma coisa que proteção de dados? Não é. Nós temos a doutrina que privacidade são questões do íntimo da pessoa, de aspectos diversos, que tem muito mais relação com a impossibilidade de intervenção do Estado na pessoa humana, e proteção de dados é um dos direitos inerentes da privacidade. É um dos direitos. Então, privacidade não é sinônimo de proteção de dados.
E por isso que a publicidade dos cartórios, em regra, se atingir a finalidade pública, não viola a privacidade, porque nós não dissemos aqui aonde vocês vão, com quem vocês vão e de que forma vocês pagam as contas de vocês. Por exemplo, a gente simplesmente diz que para um direito específico que é necessário vocês constituírem esse direito, vocês têm esse RG e CPF, essa profissão, inclusive para fins de segurança jurídica, que é o ponto principal dos cartórios. 2. Há conflito entre a publicidade dos registros públicos e a proteção de dados? A própria lei diz que não há. A própria lei diz que não há, porque os cartórios e o poder público de forma geral atingem ou devem atingir a finalidade pública. E, na minha concepção, não há mesmo, porque os cartórios eles nasceram para isso. A essência dos cartórios é prever segurança jurídica. Em resumo, é mais ou menos o seguinte: eu não consigo transferir a propriedade sem registrar, porque a propriedade depende de publicidade. E ponto. A constituição de uma pessoa jurídica depende de publicidade. Sem publicidade, não nasce pessoa jurídica. Por isso que, na minha concepção, na minha opinião, não há uma incompatibilidade, há um diálogo das fontes aí, entre as normas. O que efetivamente mudou nos cartórios com a LGPD? Algumas regras internas que são relevantes, mas mais para os cartórios, e especificamente com relação à expedição de certidões. Agora a gente tem a possibilidade, talvez, de vedar alguns pedidos que a gente entender que viola a LGPD. Como que isso vai funcionar? Não sei. A gente vai saber aí futuramente. E, por fim, o que se pode esperar dos registros públicos? Os registros públicos nasceram com livros de transcrição enormes, enormes mesmo, antigos, já desde a época das Filipinas, já existem livros físicos para registrar sesmarias, para registrar carta inclusive registro de escravos. Se vocês colocarem no Google, coloquem no Google registros de escravos, tem cartórios que têm ainda, para efeitos de museu, alguns livros de transcrição de transmissão de escravo. Então, esses registros, para vocês terem uma ideia de como são antigos, olha só. E a publicidade do registro de imóveis, e a publicidade de uma forma geral, ela vem desde o livro de transcrição. E a gente está caminhando para um sistema eletrônico de imóveis que está para finalizar, e depois, futuramente, uma discussão que se atina ao blockchain, que aí são os mineradores, e tem alguns artigos específicos aí, que aí o tema é estritamente grande, mas para vocês perceberem de que forma que os dados são trazidos. Livros físicos, registro eletrônico, como que nós teremos que ter esse cuidado? E ainda mais na internet, ainda mais na rede mundial dos computadores, porque todos os dados dos cartórios futuramente não estarão mais em livros físicos. Não estarão mais em livros físicos. Estarão no registro eletrônico. E nós já vimos, através do último evento com a STJ, que problemas podem acontecer. Que segurança que o cartório tem? E aí eu já concluo dizendo o seguinte: o cartório é seguro, os dados de vocês são seguros, temos toda uma normativa gigante para trazer segurança, pelo menos na parte eletrônica, certo? Não há uma incompatibilidade de leis, não há antinomias, não há conflito de normas, e essa publicidade que nós damos tem normativo próprio e tem por objeto, basicamente, a segurança jurídica de todos. Quem quiser aí depois conversar um pouco mais sobre isso, nós temos alguns artigos, eu tive a oportunidade de escrever sobre todos esses temas, basicamente, e principalmente sobre segurança jurídica, que é o tema que eu mais gosto, e eu acredito que tenha sido isso. Espero que vocês aí não tenha sido ficado muito cansativo para vocês. Confesso que passou um pouco do horário, já peço desculpas aí, principalmente à presidente, para não puxar minha orelha da comissão. Agradeço mais uma vez aí, né, o tempo disponibilizado. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha surgido dúvida. Dúvidas são legais. Estou à disposição para qualquer questionamento agora, depois, no e-mail, e de qualquer material sobre qualquer tipo de informação sobre LGPD ou sobre os cartórios, que os cartórios são mais legais. Aí, quem quiser procurar normativos, são muito mais legais. E principalmente o registro de imóveis, aí, sem
sem tirar o mérito dos nossos queridos amigos que estão aí no grupo do cartório de notas aí, mas assim, né, nós sabemos aí que o registro de imóveis ele é muito mais legal. Obrigado a todos. Parabéns, Jefferson. Foi muito assim boa a exposição, muito esclarecedora, né? Trouxe alguns pontos aí que eu mesma não tinha conhecimento a respeito aí dos procedimentos no cartório e foi muito importante mesmo. Parabéns. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração? Bom, pode ser eu então, né? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite, Evandro. Boa Como que noite você a está? todos. Então, não, eu também parabenizo, gostei muito da palestra. É sempre bom a gente estudar isso, mesmo advogando majoritariamente em conflitos judiciais. Naturalmente, no cartório a gente tem uma atuação também constante, né? É necessário, inclusive, é até uma tendência de que no futuro os litígios sejam resolvidos muito mais em cartório do que na justiça, pela facilidade, pelo custo até mais acessível às vezes e também pela celeridade, né? Então é muito importante esse tema e inclusive nessa problemática também da LGPD. Eu teria duas perguntas. Que eu acho que talvez seja de outras pessoas, acho que é interessante, não exatamente relacionada à LGPD, mas assim, sim a dados. Seriam, como funciona a troca de informações entre cartórios, se há essa troca de informações, ou se você se refere apenas ao usuário e ele que traga informações necessárias ao cartório, e também em relação aos livros e registros físicos, se existe alguma coisa ainda física, ou se é tudo digitalizado, seria nessa linha. É uma boa pergunta mesmo, né? As duas, na verdade. E realmente essa primeira questão que você colocou, ela é o ponto, assim, na minha concepção, se eu fosse hoje dizer, olha, o que nós precisaríamos mudar? Esse é o primeiro ponto. Porque os cartórios, eles sempre foram um pouco solitários entre si por falta de normatização, tá? Não existe nenhuma comunicação integral entre os cartórios. O que existem são essas centrais que não se comunicam de forma efetiva. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu consigo ver uma matrícula, por exemplo, do cartório de São Paulo, certo? Eu consigo, tenho acesso a isso por meio da Arisp, que é essa entidade que eu acabei de dizer, associação. Eu consigo ver essa matrícula, legal, né? Eu tenho a comunicação, mas eu não consigo ver mais nada. E ponto. Se eu quiser, por exemplo, ver uma certidão de registro civil, do registro civil de Catanduva, que fica no mesmo quarteirão, eu não consigo. Eu não consigo. Então, esse é realmente um problema. Inclusive, a gente consegue sanar dúvidas por telefone. Eu ligo e falo, olha, vem cá, dá uma olhada no teu registro, por favor. Vê para mim se isso está certo, se não está. Manda para mim uma foto. Olha só que loucura. Manda para mim uma foto do registro. A gente está no mundo, né, da tecnologia. Eu tenho que entrar, eu tenho que acessar os cartórios. Mas por que falta regulamentação? Falta justamente porque os cartórios, eles são de gestão particular do cartorário, então há uma dificuldade nisso, né? E uma outra dificuldade é que as regulamentações, elas são estaduais. Por isso que eu sempre achei que tivesse que ter uma regulamentação geral do CNJ com algumas regras gerais. Porque, por exemplo, você tem algumas dificuldades em fazer registros aqui e fazer registros, por exemplo, em outro estado, né? Mas, espera aí, não é cartório? É cartório. Então, vamos comunicar. Eu tenho que ter alguma informação de Minas, por exemplo, e eu não tenho. Eu tenho só com relação à matrícula, como eu disse. Agora, com relação a outros dados, eu não tenho. E estamos caminhando aqui aos poucos. Existe uma proposta de alteração da Lei 6.015. Afinal de contas, a Lei 6.015, como grande parte da legislação de propriedade do Brasil, grande parte, 90%, ela é antiga. São leis que são de 40, de 50 até 70 e pouco. Né? E a lei de registros públicos é de 73. Né? Imagina só. Então, falta, então, realmente uma regulamentação nesse sentido. Então, respondendo ao teu questionamento, não há ainda de forma efetiva essa comunicação entre os cartórios. Resolvemos por telefone ou por e-mail, às vezes. Né? Não sei se ficou claro essa resposta, né? Então, a gente sofre um pouco com isso. E também sofre principalmente por conta da sua segunda pergunta, com relação aos livros. Se existem livros físicos, com certeza existe.
Eu vou até fazer uma propaganda aqui. Deixa eu ver se eu consigo, porque na parte da informática eu tive um auxílio da excelente Leila aqui. Falamos de LGPD e não sabemos lidar com informática. Olha só que maravilha. Eu vou entrar aqui no site do cartório, do nosso cartório, e você vai ver, por exemplo, aqui, os nossos livrões físicos. Existem mesmo, a gente trabalha com eles. Só um minutinho. Então, existem livros físicos, sim, em vários cartórios, principalmente os cartórios mais antigos. Nosso cartório, por exemplo, esse ano fez 100 anos. Então, estamos aí desde o começo de Catanduva. Existe, sim, essa dificuldade, tá? Existe livro físico. Os cartórios mais recentes, que já são modernizados e já nasceram, né, já são criados a partir de... Acho que daqui a pouco vai aparecer a foto. A partir da internet, por exemplo, aí não há mais livros antigos, por exemplo, Tabapuã. Tabapuã vai ser instalado... Aqui, esses são os livros, tá? Esses são os livros. Todos esses aqui. Aí, em cada linha desse livro, existe um registro de propriedade. E é papel, e isso aí tem que ser perpétuo. Por isso que a gente tem que refazer a reforma sempre. Encadernação, esse tipo de coisa. Se vocês colocarem no Google também livros de transcrição, penhor. Não está aparecendo o site do cartório? Não. Não? Ah, tá. Eu falei dificuldade de aqui. Desculpem, peço já. Apareceu agora? Agora sim. Sim. Ah, legal. Vai aparecer já as fotos aí dos livros. Então, existe essa dificuldade em vários cartórios, existem. É bom e é ruim. É bom porque a gente conhece a história da cidade. Você sabe a letra da pessoa que fez, isso é muito bonito. Quando eu entrei no cartório, eu fiquei muito contente quando a primeira vez que eu escrevi no livro, eu falei, isso aqui vai ficar para sempre aqui no livro, isso é muito legal. Agora, aspecto prático, nenhum, porque, para você ter uma ideia, eu preciso subir uma escada, pegar o livro, abrir o livro, escrever o que está no livro, tentar entender, porque eu não entendo, às vezes a letra da época são esses livros, e eu não consigo entender. Então, os cartórios mais antigos, como o nosso, por exemplo, ainda tem fichas, tem papéis, são bem assim precários, uma parte, né? Outra parte são eletrônicos, a gente trabalha também com a questão eletrônica, são divididos. E agora alguns cartórios que são mais novos, por exemplo, Tabapuã vai ser instalado e quando instalar vai ser tudo normatizado, não vai ter nenhum livro de transcrição. Então, ficou aí essa dúvida, não sei se ficou claro, né? Sim, mas perfeitamente. Existe, sim, aqui, ó, no Google, esse aqui é um livro de penhor de escravo, por exemplo, infelizmente existia. Interessante, bacana, Jefferson, obrigado. Agradecido. Agradeço pela sua participação aí, Ivano. Sempre aí participando das nossas conversas. Alguém mais? Não, eu vou aproveitar então, porque, assim, embora acho que não seja ligado diretamente ao tema específico, mas sempre que você, né, durante a fala, me veio essa questão, assim, por exemplo, né, hoje a gente pode acessar o site da JUSESP, né, em relação à pessoa jurídica, e até mesmo já com o certificado digital da OAB, a gente consegue pegar, né, aquela certidão simplificada, mas que ali contém todos os dados dos sócios, né? E aí, quando a gente pensa nessa limitação, né, possivelmente, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, até mesmo de entendimento pessoal, até porque tudo é muito novo, né? Haverá uma modificação, né, na disponibilização desses dados, mesmo que o acesso seja feito pelo certificado, né? Só que ali a gente acaba acessando mais do que a pessoa jurídica, né? E na verdade a gente faz o acesso para procurar o sócio mesmo, né? E então muitas vezes a gente acaba, talvez haverá uma maior dificuldade desse acesso, né? Futuramente aí. Esse é o grande contraponto com a segurança, né?
Se você vai trabalhar, por exemplo, com alguma questão pontual que você precisaria verificar o sócio para uma ação, tá? Especificamente, então você vai ao site, é muito fácil, lá na Jusesp a gente lida com, né, com a Jusesp todo dia praticamente, com a Junta Comercial de São Paulo, e realmente é muito prático. Agora, e é engraçado, pelo seguinte, é engraçado nesse ponto específico que você falou, pelo seguinte, só a Junta de São Paulo disponibiliza. Eu não me lembro de nenhuma junta de nenhum outro estado. Então, por exemplo, a gente pega dados e nós precisamos ter informações relativas a pessoas jurídicas de Minas, da Bahia também, né? E eu não consigo. Se você fizer uma busca em qualquer junta comercial fora, e eu te falo pelo menos umas oito juntas aí diferentes, não há possibilidade. Só São Paulo. Só São Paulo que inovou e faz com que a gente possa tirar uma certidão, né? Ainda que não valha como certidão, mas é uma gratuidade, é de forma gratuita, inclusive, né? Se você for, por exemplo, no Rio de Janeiro, se não me engano, uma certidão básica é R$ 150. Somos Não privilegiados. somos privilegiados, isso, exatamente. Agora, isso só acontece no estado de São Paulo por conta na verdade, eu nem sei por conta do quê, né? Porque basicamente a junta comercial ela tem um regulamento federal, né? Que segue regulamentos do departamento do DS-REI. Só que eu acredito que tem instruções normativas estaduais também, como ocorre nos cartórios. Mas como a junta é um ente público, talvez existam algumas regras um pouco diferentes. O que eu acho? O que eu acho que vai acontecer? Com toda certeza já deve ter no site da junta, especialmente porque ela é poder público, né? Vai ter alguma coisa no seguinte sentido: estamos observando a LGPD. Vai ter que ter. Esse é um ponto. O segundo ponto, de que forma isso vai afetar, eu não sei. Porque, por exemplo, nos cartórios nós tivemos essa mudança das certidões. Vai ter que ter interesse, né? Mudou um pouquinho. E tudo bem que cartório você não tem uma publicidade maior. Você não tem tanta publicidade. Só em alguns casos muito, muito, muito específicos, assim, mas nem vale a pena lembrar. Mas essa pesquisa que a gente faz na junta, nos cartórios já não faz. Mas mesmo na junta, eu acho que isso vai ser limitado, sim, por conta da LGPD e por conta de ser só São Paulo que faz. Só São Paulo. Veremos como isso vai afetar futuramente aí. Não me lembro de nada, por enquanto, que é novo, mas eu acho que essa pesquisa ela vai ser limitada. Talvez pelo interesse. Veremos aqui por diante. Aguardemos aí, né, as próximas cenas. Próximos capítulos. Alguém mais tem algum questionamento, alguma observação? Acho que não. Bom, então, mais uma vez eu agradeço o Jefferson, né, pela disponibilidade. Novamente, eu que agradeço, aliás. Deixo aí os parabéns e agradeço também a todos os demais que estiveram presentes. Uma boa noite a todos e encerramos por aqui. Até mais. Até mais, boa noite a todos e obrigado pela participação e pelo tempo de todos. Grande abraço.